Sou casado no regime de comunhão universal de bens e pretendo, junto com a minha esposa, constituir uma empresa, uma holding familiar, como comumente se fala. Eu posso adotar o regime das sociedades limitadas? Será que isso aí é possível? No vídeo de hoje eu vou falar sobre sociedade entre cônjuges, mas para você que não me conhece, o meu nome é Carlos Borelli, eu sou advogado e atuo exclusivamente na área do planejamento sucessório. Antes de nós analisarmos o problema, eu peço gentilmente que você que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para que o YouTube entenda a relevância desse vídeo. Também compartilhe com outros colegas e se você ficou com alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão sobre esse vídeo, também pode deixar registrado nos comentários, que certamente a nossa equipe irá te responder, ok? Então fique comigo até o final do vídeo, porque nessa primeira parte eu vou fazer uma exploração do problema. E no outro vídeo, na sequência desse, nós vamos mostrar para você qual é a solução para esse caso, ok? Então vamos lá. O artigo 977 do Código Civil diz que faculta-se aos cônjuges contratar a sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casados no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Mas como eu falei no começo do vídeo, eu sou, por exemplo, não é o meu caso, mas é só como exemplo, casado no regime de comunhão universal de bens. Mas o artigo aqui é muito claro, que ele fala que os cônjuges podem, faculta-se os cônjuges contratar uma sociedade. Contratar entre eles, ou um deles com terceiros, ou os dois contratar com terceiros. Eles podem, mas desde que não tenham sido casados no regime da comunhão universal de bens. Mas existe um motivo. O que levou o legislador a entender dessa forma? O que o legislador, na nossa concepção, erroneamente percebeu em relação ao regime da comunhão universal de bens? Entendeu o legislador que a contratação da sociedade com aqueles que têm as núpcias pelo regime da comunhão universal de bens está ligado à pluripessoalidade societária. Olha, se eu sou casado no regime da comunhão universal, significa que todo patrimônio é comum. Se o patrimônio é comum, como que eu vou contratar uma empresa ou criar uma empresa de sociedade limitada? Como é que eu vou, então, junto com a minha esposa, fazer a integralização das cotas? Subscrever e integralizar as cotas, se o nosso patrimônio é comum. Então, essa foi a primeira percepção, no nosso entender erroneamente, que o legislador teve. Percebeu que os cônjuges têm o patrimônio presumidamente em comum, e essa unicidade patrimonial, como eu falei agora há pouco, quando projetada para a sociedade, a despeito de terem dois sócios, terá um único patrimônio transmitido, havendo uma proximidade com a unipessoalidade, o que não se admite. Então, se eu sou casado nesse regime da comunhão universal, a partir do momento que nós integralizamos o bem em comum, esse bem, então, esse fato, na realidade, ele vai se parecer com a unipessoalidade, o que não é possível. Mas existe uma solução para isso? Então, quais são os equívocos do entendimento do legislador, ao nosso ver? Mesmo que os cônjuges escolham o regime da comunhão universal de bens, poderá acontecer que um ou ambos tenham bens exclusivos. Percebam a falha que cometeu o legislador do Código Civil. Ora, a partir do momento que eu sou casado no regime de comunhão universal de bens, eu posso casar, mas já tendo um bem meu particular. O fato de eu optar pelo regime da comunhão universal de bens não impede que eu continue mantendo um bem particular meu. Por exemplo, antes de casar, eu recebi um imóvel em herança. Eu recebi dos meus pais uma casa na praia, antes de casar. Então esse bem não se comunica, mesmo que o regime escolhido seja o da comunhão universal de bens. Então esse foi o primeiro equívoco que o legislador adotou, de não permitir que os cônjuges casados no regime de comunhão universal adotem o regime da sociedade limitada
na sua empresa. Segundo, eu posso receber também um imóvel antes de casar, com uma doação, por exemplo, com cláusula de incomunicabilidade. Se eu recebo um imóvel, um outro bem, com essa cláusula de incomunicabilidade, quando eu for casar e adotar o regime da comunhão universal de bens, esse bem que eu recebi em doação não se comunica. Então esse é mais um equívoco que o legislador cometeu. Segundo, eu posso também receber um imóvel como testamento, também com cláusula de incomunicabilidade. Tem um tio que eu me dou super bem com o tio, eu cuidei dele na sua velhice, ele morre e deixa como testamento, antes de falecer, um determinado imóvel para mim. E depois, então, eu vou contrair núpcias no regime de comunhão universal de bens. E esse bem que eu recebi do meu tio, em razão dele ter colocado no testamento, como é que fica? Ele se comunica? Não se comunica. Então, esses são alguns equívocos. O artigo 1052 do Código Civil fala que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. E olha o que diz o parágrafo 1º. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Voltando aqui no slide anterior, um dos equívocos aqui é sobre a unipessoalidade. Então, no regime de comunhão universal de bens, o legislador entende que quando acontece essa unipessoalidade, não pode os cônjuges, então, contratar uma sociedade limitada, quando são casados no regime de comunhão universal de bens. Mas o próprio Código Civil, aqui no artigo 1052, parágrafo 1º, diz que uma sociedade limitada pode ter um único sócio ou mais sócios, né? Então nós teríamos aí a figura da SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Mas o artigo 977, ele traz uma dúvida na sua redação. Olha o que ele diz. Faculta-se aos cônjuges contratar a sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casados no regime da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória. Mas atenção, qual é a dúvida que surge? Caso os cônjuges queiram isoladamente contratar sociedade com terceiros, a regra do artigo 977 não será aplicada. Mas aqui tem 2 pontos de atenção em relação ao artigo 977. O primeiro deles, caso os cônjuges queiram isoladamente contratar sociedade com terceiros, a regra do artigo 977 não será aplicada. Então, se eu sou casado no regime de comunhão universal de bens, essa regra do artigo 977 ela não pode ser aplicada. O segundo ponto de atenção, o artigo 977 está inserido no âmbito do empresário individual, e não das sociedades, que começa no artigo 981. Na sociedade individual, a regra do Código Civil começa no artigo 996 e vai até o 980. E o empresário individual, ele está inserido no artigo 977. Ou seja, a sociedade unipessoal, ela não se encontra na seção do Código Civil que trata das sociedades limitadas. Então esse é um primeiro ponto de atenção. E quais são as soluções para esse problema que a legislação me dá? Primeiro, eu posso contratar com a minha esposa uma SA. Eu posso constituir uma sociedade anônima de capital fechado, por exemplo. Mas aqui também existem alguns pontos de atenção que eu preciso ficar atento. O primeiro deles é o efeito colateral. Se eu sou casado no regime de comunhão universal, como o Código Civil não permite que eu use a limitada, então eu tenho a opção da SA. Mas existem alguns efeitos colaterais. Primeiro, eu tenho que verificar o custo de avaliação dos ativos. Todos os ativos que serão levados ao capital social precisam ser avaliados. E isso faz com que aumente o custo da transação, pessoa física para pessoa jurídica. Também é preciso observar o anexo 3 da Instrução Normativa do DREI, número 81 de 2020. E essa instrução normativa aqui, no anexo 3, ela não se aplica à vedação do artigo 977. Então eu tenho aqui uma saída, que é a sociedade anônima. Então eu tenho o anexo 3 dessa instrução normativa,
que possibilita que eu contrate essa empresa, que possibilita que eu constitua uma sociedade anônima de capital fechado junto com a minha esposa. A segunda saída, além da SA, eu também posso constituir uma sociedade limitada unipessoal. Mas aqui eu preciso ter cuidados com o usufruto e também eu preciso analisar os custos da escritura. Aqui eu quero traçar alguns pontos de atenção sobre a sociedade limitada unipessoal. Então são eles. Se o casal escolher o regime da comunhão universal de bens, qual é a parte do cônjuge, o sócio da sociedade limitada unipessoal, que deverá ser integralizada? Então veja só o problema. Vou repetir. O meu regime de casamento é da comunhão universal de bens. O patrimônio é único. Então, já que o Código Civil não permite que eu constitua uma empresa, uma sociedade limitada, tendo como sócio minha esposa, então eu tenho como saída a sociedade limitada unipessoal. Mas se o nosso regime de bens presume-se que o patrimônio é único de nós dois, se eu constituo essa sociedade limitada unipessoal, qual é a parte que eu vou integralizar? Eu vou ser sócio sozinho. Eu vou integralizar com o quê? Rico sócio, mas o patrimônio é comum. Como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Vou integralizar com o quê? Então esse é um ponto de absoluta atenção. E a resposta é: não existe a parte do cônjuge. Enquanto houver casamento e mancomunhão é ter tudo em comum, não há parte, há um todo unitário. Se eu quero abrir uma sociedade limitada, unipessoal, eu não tenho parte para ser integralizado, porque eu estou sobre o regime da mancomunhão e tudo que eu tenho pertence à minha esposa também, como um todo. Portanto, não há parte minha a ser integralizada. Então, não confundir. E aqui é uma questão importantíssima. Nós não podemos confundir bem com propriedade. Vou repetir. Não podemos confundir bem com propriedade. O bem é a coisa, é o imóvel em si. Por exemplo, eu tenho um apartamento onde eu moro e o bem é a coisa, é o apartamento, que é diferente da propriedade. A propriedade é a titularidade que uma pessoa tem sobre o bem. Eu tenho a coisa, o apartamento, e eu tenho a titularidade, a propriedade, ou seja, eu sou titular sobre aquele imóvel. Eu tenho esta caneta. Esta caneta é o bem, é a coisa. E eu tenho a propriedade sobre essa coisa. É uma relação jurídica que eu tenho sobre a coisa. Uma pessoa pode ter uma propriedade sobre a fração do bem, que é o que acontece no condomínio, por exemplo. E cada um tem a sua propriedade. Então, se eu tenho com a minha esposa um patrimônio único, eu tenho a propriedade sobre uma fração. Olha só, patrimônio único, 2 apartamentos e uma casa, ou um apartamento e uma casa na praia. Então nós temos um bem como um todo, e esse bem, uma vez sendo um todo, eu tenho a propriedade de uma fração do bem. Então eu não confundo o bem com a propriedade. Propriedade com um todo. Então, com base nisso, considerando o bem único, eu posso ser proprietário de uma cota parte, de uma cota ideal, por exemplo. Eu recebo, junto com meus irmãos, de herança dos nossos pais, 3 imóveis. Então, enquanto não é feita a partilha, nós temos um bem como um todo. E sobre esse bem, eu tenho, então, uma cota parte ideal. Então, nós não podemos confundir o que é um bem e o que é uma propriedade. O bem, repetindo, é um todo dos imóveis e eu tenho a propriedade, ou seja, eu tenho uma cota parte sobre isso. E aqui nós temos que ter uma super atenção. Quando se fala em comunhão, o bem é único e a propriedade também. Aqui a comunhão é no regime de comunhão universal de bens. Não existem 2 direitos de propriedade sobre um bem. Se eu tenho 2 apartamentos e uma casa na praia, por exemplo, eu não tenho 2 direitos de propriedade. Então, eu e a minha esposa, ao longo do casamento, nós construímos um patrimônio, uma casa na praia e um imóvel na cidade que eu moro. Então, não existem 2 direitos de propriedade sobre o bem. Terceiro, na mancomunhão, existe um único direito de propriedade do casal sobre o bem. Se eu sou casado no regime de comunhão universal,
não existem dois direitos de propriedade, mas sim um único direito de propriedade sobre o bem. No próximo vídeo, então, nós vamos tratar da solução final para esse bem. Espero que você tenha gostado e mais uma vez eu te convido para que você deixe o seu like e também peço que nos comentários você nos indique sugestões de novos conteúdos envolvendo a área do planejamento patrimonial sucessório. Até a próxima!